Olá, meus queridos. O meu desejo sincero é que esta série de reflexões denominada Assim Disse o Senhor Jesus esteja sendo abençoadora para as suas vidas. Leiamos novamente o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 24 e 25, onde assim está escrito. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Meu querido, minha querida, nós temos discorrido nestes últimos dias a respeito do terceiro fundamento sólido para a construção de uma vida saudável e que é o fundamento da mansidão. Jesus foi taxativo ao declarar que os mansos é que herdarão a terra. Ontem eu procurei responder a primeira pergunta sobre mansidão e que era a seguinte: o que realmente significa mansidão? Hoje procurarei responder a mais uma dentre as 5 que eu mesmo estou propondo. E a segunda pergunta é: como a mansidão se manifesta? E respondo com exemplos vivenciados por alguns personagens bíblicos. O primeiro deles é Abraão. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 12, Deus fez um pacto maravilhoso com esse homem. Em síntese, Deus lhe disse: sua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar, e eu engrandecerei o teu nome. Mas, no capítulo seguinte, nós temos o registro de uma contenda entre os pastores de ovelhas de Abraão e os pastores de ovelhas do seu sobrinho Ló. Na referida ocasião, Abraão poderia ter dito: olha aqui, seu encrenqueiro, com quem foi feita a aliança? Com você ou comigo? A Ló só restaria responder: bem, com o Senhor, tio Abraão. Abraão então concluiria: não se esqueça disso, meu filho. A aliança foi feita comigo, então eu tenho a opção de escolher a terra. Ele poderia ter se aproveitado da sua posição. Ele tinha o direito, era um homem de Deus. Ló não passava de um parente que vinha de carona. Mas de que forma Abraão lidou com esse problema? Vejamos o que nos diz Gênesis, no capítulo 13, versos 8 a 9. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Em outras palavras, Abraão disse para Ló: você pega a parte que bem quiser e eu ficarei com o que sobrar. Isso é mansidão. Quando percebermos que não passamos de meros pecadores, aprenderemos o significado de Romanos capítulo 12, verso 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros, como fez Abraão na ocasião. Outro exemplo do que vem a ser na prática a mansidão é a pessoa de José. Os seus irmãos venderam-no como um escravo e ele foi levado para o Egito. Eles pensaram: estamos livres desse garoto arrogante. Não conseguiam suportá-lo porque o seu pai não escondia sua preferência por ele. Tinham inveja, estavam tomados de amargura e o plano original era mesmo o de matar José. Todavia, preferiram vendê-los para mercadores que o levaram cativo. Decorridos alguns anos, veio a fome e aqueles irmãos de José tiveram que ir para o Egito em busca de cereais. E adivinhem quem era o principal homem no Egito? Isso mesmo, José. Ele tinha sido promovido à posição de primeiro-ministro junto ao faraó, e ali estavam seus irmãos, agora, sem reconhecê-lo, implorando-lhe por cereais. Ele podia ter dito: deixe-me
lhes contar uma pequena história antes de negar o que vocês querem. Mas não, ele não agiu desta forma. Naquele momento, ele detinha o poder, no entanto, este poder estava sob controle. Não havia espírito de ira ou de vingança no coração daquele homem. Não houve hostilidade, amargura, nem ressentimento. Ele os amava e lhes deu tudo o que precisavam. Na verdade, notou que Benjamim, o irmão caçula, não estava lá e sentiu um desejo ardente de ver o seu irmão. José não era covarde, José era um homem poderoso. Por isso mesmo, mansidão não é sinônimo de covardia. Outro exemplo é o de Davi. Saul, o rei que reinava acima de Davi, sabia que Deus tinha ungido Davi para ser o próximo rei. Saul o odiava e tentou várias vezes matar Davi. Empreendeu perseguições a Davi, mobilizando seu exército exclusivamente para isso. Numa determinada ocasião, porém, Davi encontrou Saul de repente e o achou dormindo juntamente com os outros homens de guerra. A situação era favorável a Davi. Ele teve a chance que precisava para matar Saul. Os acontecimentos estão narrados no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, no capítulo 26. E os homens de Davi disseram para ele naquela ocasião: vá, Davi, vá, pegue-o, ele está aqui, chegou a sua hora. Não vacile, Davi. Se o deixar ir, ele vai acabar pegando você. Davi então entrou sorrateiramente no acampamento de Saul, pegou a lança e a bolsa d'água que estavam ao lado de Saul, enquanto o mesmo e os seus homens à volta dormiam, para que Saul soubesse que ele tinha estado lá e que poderia tê-lo matado sim. E diz o verso 12, que da parte do Senhor havia caído sobre aqueles homens, sobre Saul e os seus demais comandantes e soldados, um profundo sono. Todavia, Davi não usou a sua força. Ele tinha a lança e Saul estava dormindo. Davi poderia tê-lo matado naquela ocasião com a própria lança de Saul, mas ele não o fez. Ele não agiria em seu favor, mas em benefício de Deus. Davi soube fazer a leitura correta daquele momento, pois assim declarou perante o próprio Saul tempos mais tarde. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Meu querido, minha querida, são por intermédio de atitudes como estas, que eu acabei de lhes mostrar, que a mansidão se manifesta. Pense a respeito destas coisas. Vamos orar? Paizinho, quantos exemplos temos nas Escrituras Sagradas de manifestações do que é a verdadeira mansidão. Homens como esses, como Abraão, como José, como Davi e tantos outros que poderia citar, que poderiam ter escolhido retaliar, poderiam ter escolhido a vingança, poderiam ter escolhido pisotear sobre a vida de outros, mas que resolveram mostrar a outra face, mostraram mansidão quando estavam em vantagem, porque tinham temor do Senhor, porque sabiam ler o momento sob a ótica do Senhor, e não sob a ótica da carne, do desejo pessoal de querer retaliar. Pai querido, é assim que se aplica a mansidão na nossa vida. É olharmos para os fatos e, ainda que nos sejam favoráveis, não pensarmos que nós podemos agir precipitadamente e agir querendo dar o troco para o outro que nos fez mal em algum momento na nossa vida.
Ensina-nos, Senhor Deus, a agir assim, que possamos fazer as leituras como esses homens fizeram, tendo discernimento do Senhor. Porque muitas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes e embaraçosas. Dá-nos que possamos reagir corretamente, por louvor da Tua glória, para a alegria nossa e para a bênção das outras pessoas. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu insisto, construa a sua vida sobre o terceiro fundamento sólido proposto pelo Senhor Jesus e que é o da mansidão. E que Deus te abençoe.